Gestão democrática na escola. Meta para uns, realidade para outros. Muitas instituições estão conseguindo que todas as pessoas envolvidas no processo escolar participem das decisões por meio de representantes eleitos. Vamos ver na reportagem como uma escola de ensino fundamental, em Porto Alegre, faz do seu conselho escolar um espaço democrático. O conselho da Escola Deputado Marcílio Goulart Loureiro, em Porto Alegre, é formado por representantes de 4 segmentos: pais, alunos, professores e funcionários, todos eleitos. Cada segmento elege separadamente seus representantes. Se faz uma assembleia, né? E se elege os seus representantes, porque nós não interferimos nas decisões dos outros segmentos. A gente fica por dentro de tudo, dos problemas, né? É isso que eu acho, né? E é bom, né? Porque aí a gente ajuda a escola, né? Resolver. Dona Vera dos Santos, mãe de uma aluna que estuda há 5 anos na escola, faz parte do grupo de 11 conselheiros. Eleita há mais de um ano, Dona Vera diz que sua participação no conselho mudou, inclusive, a forma de acompanhar o desempenho escolar da filha. Mudou porque eu sei tudo que acontece na escola. A estudante Evelyn de Oliveira também é conselheira. Aqui, os alunos com mais de 12 anos podem se candidatar a uma vaga no conselho, que tem seus quadros renovados a cada 2 anos. Eu acho que o conselho é o órgão maior da escola, que quase tudo passa por ele, né? Não é tudo, mas quase tudo passa por ele, desde o que a gente vai gastar no mês, a seleção de alunos que vão entrar na escola. Por isso que eu acho que é muito importante o conselho escolar. Acho que essa equipe, essa direção, ela não coloca nenhum empecilho para que a gente saiba ou não saiba alguma coisa. Ela abre completamente todos os problemas para o conselho. A gente discute e, às vezes, alguém não sai muito contra. Não era bem o que eu pensava, né? Mas a gente tenta discutir até o momento que há realmente um coletivo pensando, não, isso é o melhor para a escola. A lista de assuntos na pauta de discussões é extensa, da abertura de novas vagas à compra de material esportivo, uma reivindicação do Grêmio Escolar. Os alunos pediram, por exemplo, material esportivo para atividade esportiva. O Grêmio tinha solicitado que eles tenham material à parte deles, porque eles estão pretendendo fazer a monitoria do recreio. Todas as decisões são anotadas na ata da reunião. Além de fiscalizar a utilização de verbas e de acompanhar as ações administrativas, uma outra atribuição do Conselho é debater questões pedagógicas da escola, que é organizada por ciclos e tem 950 alunos matriculados. Hoje mesmo, na reunião, nós discutimos, né, tipos de passeio, né, que vai se fazer, né, o que se pode fazer e o que os alunos querem, qual o sentido que a gente quer dar a esses passeios, né? É um sentido pedagógico, né? Então, nesse sentido, eles têm possibilidade, né, de participação. O presidente do Conselho Escolar ressalta ainda a importância da gestão democrática para a melhoria da qualidade do ensino. Na medida em que tu tem uma gestão democrática em relação aos alunos, a participação deles faz com que eles tenham uma vivência diferente. Eles, mesmo que amanhã depois eles estejam num lugar que não tenha essa participação, eles, na realidade, como têm essa experiência de vida, eles vão procurar querer ter isso, né? Querer participar. E vão questionar por que nós não estamos participando. Então, isso é cidadania. Para que eles estão na escola? Para aprender isso. Estou aprendendo muita coisa e também estou dando críticas, estou criticando e estou aprendendo muitas coisas no conselho. É importante porque a decisão não fica sobre os ombros de uma só pessoa ou de duas, né? No caso da direção e do vice. Né? É importante que todas as coisas são distribuídas, né? Todos os encargos são distribuídos. Os alegres e os tristes, os bons e os maus, né? Todos os encargos. A gente discute seriamente aqui dentro cada coisa que tem que se fazer. Né? Todos são ouvidos e isso é importante aqui. Em alguns lugares ainda tem alguns resquícios de não, isso não, porque foi... Não, aqui não. A gente está fazendo um exercício democrático muito legal.
Professora Lucidalva, eu gostaria que a senhora comentasse essa reportagem que a gente acabou de mostrar e falasse também, a gente viu ali nesse conselho especificamente um pouco das atribuições desse conselho. Eu gostaria que a senhora comentasse também qual é o papel do conselho, qual deve ser, quais devem ser essas atribuições desses conselhos escolares. Eu fico muito à vontade para comentar o papel dos conselhos escolares, porque no nosso estado, a gente trabalha exatamente com esta concepção de conselho escolar, similar que foi apresentada no vídeo na Escola de Porto Alegre. Para nós também, dentro das diretrizes, né, da gestão democrática, o conselho ele é um órgão deliberativo, fiscalizador, normativo, consultivo e formado pelos diferentes segmentos representativos da escola. O conselho ele tem uma formação paritária no formato que nós trabalhamos lá no nosso estado, também como foi apresentado, 50% formado por pais e alunos e 50% por professores e funcionários. Mas assim a gente poderia dizer segmento externo e segmento interno à escola. E temos também a representação do diretor, de algum membro do núcleo gestor e de um representante da sociedade civil. Além dos pais e dos alunos, a sociedade civil organizada, uma liderança, também se faz presente no conselho escolar. Agora, o que a gente precisa fortalecer neste formato, neste fórum deliberativo, é exatamente a relação entre os representantes e os representados. Que esta relação ela não esgote exatamente após o voto do representante pelo seu representado, mas que continue. Cada segmento precisa estar organizado, a associação de pais, para que o seu representante retome e delibere as questões junto ao conselho escolar, baseado na opinião, baseado na discussão com seus pares, e assim sucessivamente. Porque pode acontecer desse representante não representar efetivamente o pensamento da sua... A questão da legitimidade destes representantes. Ele vai para o conselho, assim, mas não... Os demais membros do conselho, o Grêmio Estudantil, que a gente está tentando também fortalecer, trabalhar a questão da formação continuada. Por sinal, no plano da educação básica que nós estamos trabalhando nessa administração, no nosso estado, Escola Melhor, Vida Melhor, a gente aponta para o fortalecimento, a modernização da gestão, exatamente pelo aperfeiçoamento dos organismos colegiados. Tá certo. A Maria José do Maranhão participa agora. Olá, Maria José. Olá, sou Maria José Barreto. A pergunta é das cursistas do teleposto de Bacabal, Maranhão. Mediante as rígidas fiscalizações nas administrações públicas, os controles internos e externos têm por vez receber da comunidade escolar toda a prestação de conta. Porque, com toda essa fiscalização, ainda acontece fraudes, e qual a pena que os fraudadores devem pagar? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, mais uma vez pela sua participação aqui no programa ao vivo. Obrigada. Professor Emílio. Qual o nome dela? Maria José. Maria José. Eu acho que a questão que a Maria José levanta é uma questão suficientemente complexa que daria para a gente discuti-la sobre vários aspectos. Mas por que eu acho que ainda continuam acontecendo fraudes? Primeiro, por conta de toda uma prática que é uma prática muito corriqueira. E eu diria que principalmente pelo fato de que se transferiu recursos, que ela está se referindo essencialmente a recursos que são transferidos para as escolas, se transferiu recursos para as escolas, e na medida em que se transferiram recursos para as escolas, também se transferiu para dentro das escolas as pressões que os fornecedores, os prestadores de serviço sempre exercitaram sobre os organismos centrais, as secretarias de educação, o próprio Poder Executivo, etc., o gabinete do prefeito, etc. Portanto, na medida em que se transferiu essa pressão para as direções das escolas, ou mesmo para os conselhos, é evidente que também se transferiu as possibilidades e os mecanismos de fraude que ocorriam ou na Secretaria de Educação, ou que continuam ocorrendo na Secretaria de Educação, ou no gabinete do prefeito. Eu acredito o seguinte, que é necessário que sempre que sejam detectadas fraudes, é necessário que essas pessoas paguem exatamente da mesma maneira que o secretário de Educação respondam por isso,
façam a devolução de recursos que eventualmente foram desviados para os cofres públicos, da mesma maneira que nós devemos estabelecer mecanismos de aperfeiçoamento da democracia e do controle, tanto externo quanto interno, dos nossos órgãos administradores, de modo que isso também seja feito dessa maneira. Ou seja, é necessário que as pessoas paguem por aquilo que é desviado. O que é fato é que muito poucas vezes isso é detectado. E aí, eu até diria, por fim, o seguinte: muito dessa transferência de recursos que foi feita para a escola veio acompanhada de uma interferência de políticos nas escolas. Ou seja, são deputados, são vereadores que trazem junto consigo, mesmo quando há eleição de diretores, fornecedores, etc., e passam a proteger aquela escola, e junto com a proteção daquela escola, eles passam a trazer exatamente a influência de uma ou outra empresa, de um ou outro fornecedor de merenda, de material... Ou seja, essa própria gestão democrática também não está imune a uma prática clientelista. É possível... Como não poderia estar numa sociedade de seres humanos. Né? A ideia é que isso se discuta também dentro desse... Isso é um processo que a gente vai ter que aperfeiçoar permanentemente. Ou seja, mesmo quando a gente diminua isso a uma parte ínfima na sociedade, ela vai continuar existindo. Tá certo. Bom, Mônica, a gente tem muitas perguntas com você. Hoje você está difícil. Tá difícil. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Se não der para responder a todo mundo, mas a gente vai tentar responder. Com certeza, Bárbara. Os cursistas do Tocantins, Floresvaldo, Maria da Paz e Ivone, querem saber o que fazer para que os conselhos sejam mais atuantes. Nalu, como você acredita nessa participação do Conselho, que é até algo que o professor Emílio levantou no primeiro bloco, que ele também não seja um conselho de fachada, né? Ele está ali, existem as pessoas, mas no fundo ele representa só o pensamento da direção ou de qualquer outra pessoa que tenha maior poder, né, teoricamente, um poder maior dentro desse Conselho. Sim, eu penso que... além de uma responsabilidade que eu já havia, inclusive, falado antes, né, dos próprios professores, ou de grupos de pais, ou de grupos de alunos, ou de diretores da escola, no sentido, enfim, de promover, de incentivar essa participação, eu gostaria de tocar também num outro ponto que diria respeito, mais especificamente, aos próprios professores, a formação dos professores, né? Professores esses que hoje em dia, principalmente em todas as redes em que há eleição de diretores, não serão apenas professores, podem também se tornarem, né, diretores de escola. Então, eu acho que quer dizer, as agências formadoras, as instituições de ensino, as próprias secretarias de educação, né, também penso que tem um papel importante a cumprir, né, no caso das instituições de ensino superior, que as questões de democracia, de participação, de ética na gestão, de controle público e social, né, façam parte da própria formação, enfim, do docente, como as secretarias de educação têm o seu papel nos processos de formação continuada de professores, também na promoção, né, da gestão democrática, da participação, da ética na gestão. Eu levanto esse como um ponto a mais e que, inclusive, é externo à escola, mas que também é fundamental.